Preocupação hoje no Piauí com um aumento, um surto de gripe no Brasil. Nós que estamos aqui no Piauí, nós precisamos nos cuidar. O que é que dizem os especialistas em relação à ocorrência mais frequente da doença nesses últimos dias? Eu vou ao vivo. Aqui está ela, Gorete Santos, para trazer informações para nós. É tão preocupante, Gorete, assim, o cenário no Brasil e no Piauí? Boa tarde. Boa tarde, Gelson, a você e a todos. Bom, no Rio de Janeiro, por exemplo, a população está assustada, sim, porque interfere, inclusive, no atendimento nas unidades de saúde. Alguns outros estados também já vêm apresentando um surto de gripe. Aqui no estado do Piauí, a gente tem observado também um aumento de muitas pessoas demonstrando esses sintomas gripais. Mas, se é um surto ou não, a gente vai saber agora com a doutora Elna Amaral, ela que é infectologista, também diretora do Natan Portela, trazendo para a gente essas informações. Já pode ser caracterizado um surto aqui no estado do Piauí ou não? A gente está numa situação mais confortável ainda. Boa tarde. A gente não tem, boa tarde a todos. A gente não tem números ainda suficientes para caracterizar realmente como um surto. A gente sabe que nessa época do ano, quando começam as chuvas, que o clima muda um pouco, aumentam os casos de síndrome respiratória, que a gente chama, que é aquele sintoma bem clássico de dor de cabeça, nariz escorrendo, dor de garganta, algumas pessoas cursando com febre. Agora, nesse meio, sempre tem vários vírus, desde a Covid, que não desapareceu ainda, como também tem outros vírus respiratórios, desde vírus causadores de resfriados até mesmo possivelmente o influenza pode estar envolvido. Bom, a gente tem visto, inclusive, as pessoas meio amedrontadas, Eu falava do Rio de Janeiro, exemplo, E aqui no estado do Piauí a gente observa, pelo menos uma coisa mudou. Quando as pessoas sentem qualquer um desses sinais, já vão direto a uma unidade de saúde buscar fazer o teste para saber se é Covid-19 ou se é outra gripe. Esse vírus que tem aparecido ultimamente, vocês já têm informações sobre a gravidade dele? Não, assim, a gente sabe que é um vírus influenza, como outros, E ele tem a sua gravidade, principalmente em pessoas não vacinadas e nos extremos de idade, Que era o que a gente falava bastante no passado. A gente volta a falar de influenza de novo, depois desse momento de Covid que tivemos, que a gente se preocupa mais com os idosos, com as crianças, que no Covid não é uma preocupação, mas no influenza sempre trouxe, casos mais graves, principalmente para os pequenininhos, menores de 1, 2 anos, as gestantes e pessoas com doenças crônicas de um modo geral, que tendem a evoluir com formas graves respiratórias. A complicação do influenza é bem parecida com a da Covid, dá uma síndrome respiratória que pode levar à morte por quadro pulmonar. Tem características diferentes da Covid, mas no final o comprometimento pulmonar é o que mais preocupa no influenza também. Doutora, a senhora falou que é comum, na verdade, quando começam as chuvas. Agora, aqui no estado do Piauí, por exemplo, a gente observa uma intensidade muito maior lá para os meses de março, abril, maio, Isso ocorrendo agora, quais que seriam as causas? O que tem influenciado nessa antecipação? As coisas também mudaram um pouco. Quando a gente teve a Covid, somente aí no ano 2020, quando começou, que foi mais intenso, as pessoas começaram a usar máscara. A gente sabe que o Covid é bastante transmissível, mais do que o influenza. E tivemos muitos casos de Covid, mas influenza passou. Houve casos também misturados com o de Covid, mas numa intensidade muito menor. O que a gente está observando agora é que as pessoas estão deixando mais a máscara de lado, estão se aglomerando muito mais. A quantidade de festas que a gente tem agora nesse fim de ano, comparado com o ano passado, não tem nem comparação em quantidade. E aí, claro, os outros vírus respiratórios, não só o Covid, se disseminam também. E aí o influenza entra nesse grupo, podendo ser essa uma das causas de intensificação dos casos também nessa época do ano, essa aglomeração maior e as pessoas deixando mais o uso das máscaras. Os cuidados a serem tomados são semelhantes aos da Covid? Isso, são exatamente os mesmos, Agora que estamos usando máscara, ela deve ser usada realmente continuamente, evitar aglomerações, principalmente em locais fechados, higienização das mãos sempre, principalmente antes de tocar olho, nariz e boca, porque às vezes você toca num local em que alguém pode ter tocado com o vírus e você pode levar para você. Mas o principal é evitar esse contato, usar a máscara e manter o distanciamento. E se você está doente, tem sintomas gripais, mesmo que o seu teste de Covid tenha dado negativo, que às vezes as pessoas também se despreocuparam, não é Covid, aí vai para a rua, E pode ser influenza, pode ser também algum outro vírus que você talvez não traga uma gravidade maior, mas você pode ser o responsável pela transmissão na comunidade. Então, o ideal é
ficar em casa ou, se sair, reforçar ainda mais o uso da máscara, né, contínuo da máscara, para evitar transmitir para outras pessoas. Normalmente, qual que é o prazo de transmissão? Ele é bem parecido com o do Covid, você transmite geralmente os primeiros 5 dias. Uma coisa importante a ser enfatizada também é que o influenza existe um tratamento, que no Covid a gente não tem um medicamento de fácil uso assim mais rotineiro, mas no influenza a gente tem uma medicação, o oseltamivir, que já é disponibilizada desde há muito tempo, né, em algumas farmácias especializadas mediante receita médica pelo SUS, e pode ser utilizada se o médico constatar que ele pode ser influenza, um vírus respiratório, ele pode chegar a prescrever essa medicação. Isso encurta um pouco a manifestação dos sintomas, embora isso nem sempre seja possível, mas tem uma eficácia, de certa forma, maior, principalmente nos grupos de risco que a gente falou já, né? Gestantes, idosos e crianças, em que você encurta a transmissão e também pode diminuir a chance de gravidade. Outra coisa importante, só para reforçar, a questão da vacina. Todo mundo se dedicou bastante à busca da vacina contra a Covid, mas a vacinação de influenza ficou aquém do desejado. E a gente sabe que a vacina de influenza gera uma boa proteção contra as formas graves desse vírus. O vírus novo que surgiu, ao que tudo indica, não responde a essa vacina que foi feita esse ano, mas seguramente entrará já na fabricação da vacina, que deve chegar para nós aí em março e abril, como mais um vírus constituinte aí da nova vacina. Então, é importante que as pessoas se protejam e, na primeira oportunidade que tiver de fazer a vacina do influenza, também tomem a vacina para aumentar essa chance de proteção. Foi tão baixo que o Ministério da Saúde expandiu para todos os públicos, né? Exatamente. O Joelson tem uma pergunta. Primeiro, desejar boa tarde. E aquela coisa, nós estamos protegidos, nós não estamos lutando para nos proteger contra a Covid, essa proteção serve também contra a influenza. Vamos manter esses protocolos para garantir saúde. Agora, doutora Elna, ontem nós aqui no jornal Cidade Verde, com a Cláudia Brandão, o pesquisador Vladimir Silva anunciou que o estado do Piauí agora tem condições de fazer a detecção do tipo de coronavírus da Covid-19. Então, na prática, que tipo de vírus é que esse paciente tem? Fez o teste lá, saber se ele é Delta, se é Ômicron, se é o mais comum e coisas desse tipo. A pergunta é, o que é que isso ajuda vocês aí do Natan Portela, os médicos, os especialistas, na hora de tomar medidas contra a doença? Esse tipo de triagem feita agora aqui no estado do Piauí vai ajudar em que o trabalho das equipes de ponta, que estão na ponta do atendimento da população? Porque anteriormente esses exames eram coletados, a gente sabia que era coronavírus, mas tinha que encaminhar para um laboratório de referência para poder ser feita essa triagem. Como a concentração de amostras lá é muito grande, demorava esse retorno para a gente de saber exatamente qual era a variante que estava circulando. Sendo feita aqui, essa resposta vai ser muito mais rápida. Em termos práticos de ação para o paciente em si, não há diferença, porque o suporte que a gente faz é igual, independente de qual seja a variante. O suporte dado ao paciente vai depender sempre da gravidade que ele tem. Então, se ele tem necessidade de um suporte respiratório, ele vai para um suporte respiratório. Se não tem, né, não há essa necessidade, não é a variante que vai determinar. Agora, é uma importância muito grande epidemiológica para a gente saber quais novas variantes estão circulando, reforçar a importância dos cuidados que a gente tem que ter, já que chegam novas variantes, quer dizer que a gente continua perpetuando essa transmissão a partir dos cuidados que a gente não toma, é mais nesse sentido, e para a gente saber realmente esse número de casos, mas até o momento, assim, em termos de conduta clínica com o paciente, não vai mudar, né? O que o paciente sente é o que faz a gente atuar em cima do que ele está apresentando. Doutora Elna, muito obrigada, viu, por mais essa participação aqui no Jornal do Piauí, sempre nos ajudando, trazendo esclarecimentos importantes. Joelson.